formas de se trabalhar com decoração de festas. Forma número um, para qualquer nicho de mercado, tá? Para qualquer nicho de mercado. E aí eu vou voltar no exemplo que eu estava dando aqui, do projeto que eu estava fazendo 5 minutos antes de iniciar a live. Eu tenho um preço que eu posso apresentar fechado e assim que a maioria das pessoas faz. Existem vantagens e desvantagens. Ou eu posso praticar o preço aberto, existem vantagens e desvantagens. E aí eu sempre penso que para cada coisa que a gente escolhe na vida, a gente se casa com o resultado delas. Você está feliz com os resultados que você tem hoje? Você está feliz com os resultados com os quais você se casou hoje? Quais são as vantagens de quando a gente apresenta uma proposta comercial para o cliente? Super bonita, pode ser até uma proposta depois, né, que ela te manda as fotos de inspiração e você manda um preço fechadinho no final. As vantagens disso é que o cliente não vai ficar questionando item a item, tá? As vantagens disso, eu anotei várias coisinhas aqui, né? É que se tudo der certo, talvez você ganhe mais do que se você tivesse um preço aberto. Por que ganha mais, Raquel? Por que ganha mais? Porque a gente tem 3 elementos dentro do preço quando a gente está falando de decoração de festas e eventos. A gente tem o custo de matéria-prima, aluguel de imóveis, ou então até mesmo o teu próprio acervo ele gera um custo. Para você ter aquele acervo, você tem que estar fazendo manutenção, você tem que estar comprando peça nova, então você às vezes paga o aluguel de um espaço, né? Então, tanto você alugando quanto você tendo acervo, isso gera um custo. Você tem a flor, você tem o balão, você tem as suas idas e vindas para fazer compra. Então, existe um custo para aquela decoração acontecer. Existe a mão de obra, que são as pessoas que vão montar com você, seja parente ou não. E existe o seu tempo de pesquisa, seu tempo de atendimento. Aquele salário que você não tem na carteira assinada, para que você viva de eventos, ele tem que estar diluído em cada venda que você faz, em cada uma das propostas que você apresenta. É assim que funciona, tá? Você pode apresentar isso num preço fechado, como você pode apresentar isso numa proposta aberta. Num preço fechado, quais são as desvantagens? O cliente ele vai pegar aquela proposta e ele vai tentar decupar, ele vai tentar entender. Então hoje a gente tem o Google para nos atrapalhar ou para nos ajudar. Nesse caso aqui, o Google vai nos atrapalhar. O cliente vai pesquisar quanto custa uma cadeira, o cliente vai pesquisar quanto custa o balão, o cliente vai pesquisar tudo para entender. Então hoje, embora muitas digam assim, não, eu não quero, eu prefiro, Raquel, trabalhar com preço aberto, tá? O que não significa que eu só vendo evento em que eu consiga vender uma consultoria. Isso não é verdade. Eu, como muitas de vocês, faço meus pacotinhos pequenininhos para atender uma decoração dentro de um restaurante, como muitas de vocês, para atender a decoração dentro da casa do cliente. Eu não tenho só o cliente engenheirado. Então, assim, a gente precisa ter clareza dos perfis de cliente que a gente atende. E como é que a gente vai atender esses diferentes perfis? Então, você tem lá o cliente que ele não vai entender uma consultoria, que ele não está disposto a pagar uma consultoria, que é uma micro festinha. E tá tudo bem, você pode ter uma solução para isso, um pacote de serviços para isso. E você tem aquele cliente que tem grana para investir, que ele quer um trabalho quase que de um arquiteto. E tudo bem, você também pode ter um modelo de serviços para isso. Quando você cruza, né, que você oferece para aquele cliente lá que tem uma micro festinha, uma consultoria, ele não vai entender e ele não vai fechar. A mesma coisa quando você chega para um cliente que quer algo mais elaborado, que é um cliente exigente, que é um cliente inseguro e oferece algo que não tem uma metodologia, em que você não vai fazer uma planta, em que você não vai fazer um layout, enfim, em que ele não vai se sentir seguro e ele também não vai fechar com você, e não é por questão de preço, ele vai fechar porque ele não se sentiu seguro com aquilo que você está oferecendo. Então o primeiro ponto é a gente entender com quem a gente está comercializando, o que essa pessoa espera da gente, para que a gente possa oferecer
o modelo de serviços ideal. Então aqui eu sei que tem a galera que faz os pacotinhos, que faz os orçamentos fechados, que trabalha com a festa infantil, e não tem nada de errado nisso. O que eu vou ensinar para vocês essa noite serve para quem trabalha lá no Pegmonte, até para quem trabalha um mega evento. São os mesmos pontos: clareza e valor. Clareza e valor, tá? Então, o preço aberto, qual é a vantagem de quando a gente pratica o preço aberto, independente de ser um pacote ou independente de ser um mega evento? O cliente entende com mais velocidade aonde ele está investindo o dinheiro dele. O cliente entende exatamente qual é a remuneração que pertence a você, tecnicamente. O cliente entende tudo que o serviço compreende e você consegue fechar com mais velocidade. Outra coisa, você consegue se diferenciar da concorrência, porque o cliente entende que custo é igual para qualquer decorador. O que vai diferenciar é, né, aquele valor ali que você apresenta separado, que é o teu trabalho, que para você é um e para concorrente do lado é outro. Então o teu esforço passa a ser menor, porque você vai defender o seu valor. Perceba, olha só, por que eu chamo vocês de arquitetas de sonhos? Eu sei que eu estou me repetindo, mas a minha esperança é que eu repita tanto isso na cabeça de vocês, que isso acabe entrando no coração de vocês. Por que que, por exemplo, o cliente quando contrata um arquiteto, ou quando ele contrata um design de interiores, ele vai escolher aquele arquiteto, aquele design de interiores, para montar um projeto para ele, para montar uma solução. Ele não tem a expectativa que o arquiteto, que o design de interiores, traga os elementos de decoração para ele. Mas o nosso mercado criou um vício negativo de misturar tudo numa coisa só. E esse é o problema de quando a gente trabalha tudo fechado e o cliente não entende, de que você provê tudo, né? Então, por exemplo, você vai no médico. Por que existe aquele médico que é mais caro e aquele médico que é mais barato? Todos os dois conseguem traçar um diagnóstico e todos os dois vão tratar a sua doença. Mas você escolhe aquele médico mais caro porque você sente mais confiança nele. Quando você passa a trabalhar o teu preço de forma aberta, você não vai só vender mais, como você vai se esforçar menos para vender. E você nunca mais vai escutar que o seu preço está caro. Porque o seu trabalho vai ser em gerar confiança no cliente e mostrar o seu diferencial enquanto profissional. Entende a diferença? Você tem que defender todo um pacote de serviços onde o cliente não entende o que é seu, o que é alugado, o que é de fora. Ele não entende. E aí, por exemplo, se você apresenta uma proposta, como muitas vezes acontece, que não tem aderência, não era isso que eu queria. Aí o cliente já descarta você. Simplesmente descarta, porque ele confunde o seu trabalho com o trabalho com aquelas peças, com aqueles itens que você está apresentando. Quando, na verdade, você poderia montar uma outra solução para ele e continuar com aquele cliente seguindo com você.